No momento em que Marcus Williams atravessou aquelas portas de vidro, ele soube. Algo estava orquestrado. Algo iria quebrá-lo de maneiras para as quais ele não estava preparado. 20 de dezembro. 7 horas. Café à beira do lago. O cheiro de canela e expresso o envolvia como uma armadilha que ele não viu chegando, como uma porta se fechando suavemente atrás dele que ele não podia reabrir. Seu filho Elijah estava em casa com a avó. Provavelmente sentado à mesa da cozinha fazendo lição de casa que já havia feito 3 vezes porque Marcos o fez repetir apenas para mantê-lo ocupado. Provavelmente se perguntando por que seu pai continuava desaparecendo para reuniões que não levavam a lugar nenhum. Marcos se tornará um especialista em desculpas. Em razões. Na linguagem particular de alguém que esqueceu como dizer sim a qualquer coisa que não fosse sobrevivência. Ele usava roupas de trabalho de propósito. Jeans manchados de verniz do projeto de restauração que ele vinha evitando há 2 semanas. Botas marcadas por 3 anos administrando seu próprio negócio de construção, construindo casas lindas para famílias ricas enquanto sua própria casa permanecia congelada no tempo, como um museu dedicado ao luto. Ele usava a invisibilidade como armadura porque era assim que os contratantes eram para pessoas como quem quer que estivesse esperando por ele. Invisíveis, substituíveis, úteis apenas até que o trabalho fosse concluído. Ela estava sentada na cabine do canto, e quando Marcos a viu, algo em seu estômago se apertou. Branca, loira, usando um vestido que custava mais do que seu aluguel mensal. E ela sorriu para ele com a confiança de alguém que nunca teve que questionar se merecia espaço em uma sala. Se merecia ser vista. Marcos se aproximou devagar, lendo tudo como um projeto que já tinha visto centenas de vezes antes. Era uma armadilha. Seu melhor amigo Derek vinha insistindo para que ele saísse com alguém há meses, arranjando encontros com instrutoras de yoga e primas de ex-namoradas e colegas de trabalho que Derek jurava que seriam perfeitas para você, cara. Apenas dê uma chance. Marcos tinha dito não. Todas as vezes. Ele tinha dito não tantas vezes que a palavra havia perdido todo o significado. Mas Derek aparentemente decidiu que não era uma resposta aceitável. Essa amizade significava ultrapassar limites. Esse amor significava forçar alguém a fazer coisas para as quais não estava pronto. Marcos, a mulher disse, levantando-se. Sua voz carregava aquela suavidade particular do velho dinheiro. O tipo de voz que vinha de gerações de pessoas dizendo sim e tendo o sim como a resposta correta. Sou Victoria Ashford. Derek mencionou que você poderia vir. Marcos se acomodou no banco sem pegar a mão dela. Suas palmas já estavam suando, já lhe dizendo para ir embora. Serei direto. Não sei o que Derek te disse, mas não estou interessado nisso. No que quer que seja isso. O sorriso de Victoria vacilou. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para que Marcos pudesse ver as fissuras. Este é um jantar de negócios. Derek disse que você estava procurando investidores para sua empresa de construção. Eu apoio pequenas empresas, e pensei, não estou procurando investidores. Marcos disse de forma direta, sua voz não deixando espaço para negociação. Estou aqui porque o Derek tem me assediado por 3 meses, e aparentemente emboscadas são a solução dele. A ideia dele do que melhores amigos fazem. O café ficou em silêncio ao redor deles. Aquele silêncio particular que acontece quando as pessoas percebem que estão assistindo a algo se desenrolar. Quando uma cena muda de ruído de fundo para drama em primeiro plano, Marcos podia sentir os olhares sobre ele. Talvez celulares sendo puxados para fora. A documentação do seu desconforto se tornando o entretenimento de outra pessoa. Ele não se importava mais. Se importar com o que estranhos pensavam era um luxo que ele não podia se dar ao luxo. Não quando ele mal conseguia pagar o aluguel. O rosto de Victoria se endureceu. Ela colocou seu copo de água com precisão deliberada, como se estivesse colocando mais do que apenas um copo, como se estivesse colocando suas expectativas de lado. Bem, isso é constrangedor.
O Derek fez parecer que você era esse pai solteiro brilhante, mas lutando, que precisava que alguém acreditasse nele. Ele pintou todo esse quadro. Ele disse que você era subestimada, invisível, que você havia se perdido no processo de cuidar do seu filho. Eu pensei, por que não? Eu poderia ajudar. Poderia se tornar algo. Mas agora vejo que Derek estava errado sobre você. Ou talvez ele estivesse certo, e você é teimosa demais para aceitar ajuda. Marcos sentiu algo mudar em seu peito. Não era bondade ainda, apenas reconhecimento. A súbita compreensão de que essa mulher também havia sido manipulada. Que Derek havia tocado os dois como instrumentos em alguma sinfonia de boas intenções que ninguém havia pedido. O que exatamente Derek te disse? Marcos perguntou, e sua voz estava diferente agora. Mais suave, porque ele estava começando a entender que eles estavam do mesmo lado desse esquema, não lados opostos. Victoria se recostou lentamente, seus ombros se soltando apenas um pouco. Que você tem criado seu filho sozinha por 5 anos. Que você é brilhante com suas mãos, mas invisível no mundo dos negócios. Que você se dedicou completamente a ser pai e se perdeu totalmente no processo. Que você merecia alguém que o visse, que realmente o visse. Tudo isso era verdade. Brutalmente, dolorosamente verdade. 5 anos desde que a mãe de Elijah os deixou em um estacionamento fora de um supermercado, com nada além de uma nota escrita em uma caligrafia trêmula e uma conta bancária esvaziada para $17. 5 anos de semanas de 70 horas em canteiros de obras, onde o encarregado o chamava de o cara negro, porque aparentemente isso era mais fácil do que aprender seu nome. 5 anos sendo pai e mãe e proprietário de um negócio e um fantasma. Um homem que existia apenas em relação às necessidades dos outros. Derek não deveria ter te contado isso. Marcos disse em voz baixa, e ele realmente quis dizer isso. Essa informação parecia algo privado. Algo que não deveria ser compartilhado durante o almoço ou café, ou seja lá o que Derek tinha chamado. Não, Victoria concordou, e havia algo quase terno em sua voz. Mas ele fez. E agora, estou olhando para você, e estou vendo exatamente o que ele descreveu. Um homem que construiu toda uma vida para outra pessoa e se esqueceu completamente de construir uma para si mesmo. Um homem tão focado em dar que esqueceu que tem o direito de receber. Marcos se levantou. Sua cadeira arrastou-se alto contra o chão de azulejos. As cabeças se viraram. O ruído ambiente do café parecia pausar, esperando. Agradeço a observação, Victoria, mas estou indo embora. Eu não pedi por isso. Não pedi ao Derek para organizar isso, e não vou ficar aqui sendo analisado por alguém que acabei de conhecer. Espere, Victoria disse, e algo em sua voz o parou. Não era uma ordem. Não era frio. Curioso. Genuinamente curioso. Espere. Seu filho sabe que você existe fora de cuidar dele? Elijah sabe quem é seu pai quando você não está sendo um pai? Marcos se virou lentamente. Sua mão ainda estava nas costas da cadeira. Do que você está falando? Meu pai me criou sozinho, Victoria disse, e sua voz havia mudado. Carregava o peso de uma dor antiga, a exaustão particular de alguém que passou anos processando algo que nunca escolheu carregar. Depois que minha mãe morreu, quando eu tinha 7 anos, sabe o que eu mais lembro? Não os sacrifícios. Todo mundo fala sobre os sacrifícios, não o trabalho duro, não como ele trabalhava em 3 empregos. Eu lembro dele me olhando como se a vida dele tivesse acabado quando ela morreu. E passei 20 anos tentando compensar o fato de que eu não era suficiente para fazê-lo feliz, que minha existência como filha dele não podia preencher o buraco que a morte dela deixou. Ela se inclinou para frente, e Marcos pôde ver as lágrimas se formando nos cantos de seus olhos, a maneira como ela as piscava de volta com a precisão de alguém que aprendeu a não chorar em público. Passei 20 anos, Victoria continuou, em terapia, em relacionamentos que não deram certo, em uma carreira que não importava, tentando entender por que me sentia responsável pela felicidade do meu pai. E sabe o que meu terapeuta finalmente me disse?
que a incapacidade dele de ser feliz não era minha responsabilidade, que a dor dele era dele para processar, não minha para consertar. E me pergunto se seu filho está aprendendo a mesma lição agora. Me pergunto se ele está vendo você desaparecer no trabalho e aprendendo que amor significa apagamento. Marcos sentiu como se ela tivesse enfiado a mão em seu peito e apertado seu coração. Porque ela estava certa. Ela estava absolutamente, completamente certa, e ele a odiava por isso. Você não sabe nada sobre mim, disse Marcos, mas sua voz estava diferente agora, mais fraca, mais honesta. Não, concordou Victoria, mas Derek sabe, e ele claramente acha que você precisa ouvir isso. Ele acha que você precisa de alguém para te sacudir. Então talvez você se sente. Talvez me deixe comprar um péssimo bolo de café caro. Talvez você pudesse me dizer por que um homem que constrói coisas lindas para outras pessoas se recusa a deixar alguém ver como ele é quando não está trabalhando. Marcos se sentou. Eles conversaram por 3 horas. Não sobre negócios, sobre Elijah. Sobre o que significava ter 8 anos e ver seu único pai desaparecer lentamente no trabalho. Sobre o peso de ser o único pai. Sobre o tipo particular de solidão que vem de amar alguém mais do que você ama a si mesmo. Sobre a culpa de querer algo só para você quando está criando uma criança sozinho. Sobre o medo de que querer algo para si mesmo te torne egoísta. Que isso te torne um mau pai. Victoria contou a ele sobre seu pai. Como ele tinha morrido ainda congelado no tempo. Como ela tinha gasto milhares em terapia aprendendo que a incapacidade dele de ser feliz não era responsabilidade dela. Como ela finalmente aceitou que não podia salvá-lo. Que ninguém podia. Derek organizou isso, disse Marcos finalmente, depois que 2 horas se passaram e o garçom perguntou se eles queriam mais alguma coisa pelo menos 4 vezes. Porque ele acha que você poderia me consertar. Que alguma mulher rica com experiência em terapia poderia de alguma forma desenrolar tudo isso. Victoria riu. Riu de verdade. Não é uma risada educada. É uma risada genuína que veio de algum lugar profundo, de algum lugar que não ria há muito tempo. Derek é um idiota. Eu não sou uma terapeuta. Sou uma mulher que herdou dinheiro que não ganhei e passa a maior parte do meu tempo tentando descobrir como importar. Como ser mais do que apenas uma conta bancária. Sabe o que percebi esta noite? Estamos ambos atuando para pessoas que nunca nos verão. O que você quer dizer? Marcos perguntou. Você está desempenhando esse papel de pai perfeito de tal forma que Elijah vai internalizar a ideia de que os adultos não podem querer coisas. Que amor significa desaparecer no trabalho. Que você existe apenas para servir outra pessoa. Eu passei 15 anos atuando como filha perfeita para um homem quebrado demais para me ver, e isso só me quebrou também. Victoria se inclinou para a frente e sua voz estava firme apesar das lágrimas que agora escorriam pelo seu rosto. Derek não armou isso para nos transformar em um casal. Ele configurou isso para nos soltar de qualquer história que temos contado a nós mesmos sobre quem deveríamos ser, sobre o que o amor exige. Marcos sentiu algo em seu peito se soltar. Apenas um pouco, como um nó que alguém havia amarrado tão apertado anos atrás que ele havia esquecido que estava lá, que era possível desatar, que era possível ser algo além do que ele se tornara. E agora o quê? Ele perguntou em voz baixa. Agora eu te dou meu cartão de visita, Victoria disse. E você ou me liga e nos tornamos amigos que entendem como é carregar pessoas, desaparecer nas necessidades dos outros, ou não. Mas de qualquer forma, você vai para casa esta noite e vai dizer ao seu filho que precisa que ele te veja como uma pessoa, não apenas como um pai. Você vai dizer a ele que está tudo bem querer coisas. Está tudo bem ter uma vida. E você vai começar a acreditar nisso também. 3 dias depois, Marcos pegou Elijah na escola e, em vez de ir para casa trabalhar na reforma da cozinha que ele vinha adiando há 1 mês, ele os levou para o centro da cidade. Suas mãos tremiam no volante. Ele não sabia por quê. Ele apenas sabia que algo estava mudando.
Algo fundamental estava se alterando. Para onde estamos indo? Elijah perguntou, sua voz de 8 anos incerta, quase assustada. Porque eles não faziam coisas espontâneas. A vida deles era estruturada, segura, previsível, cada momento contabilizado. Papai, para onde estamos indo? Para um lugar onde não vou há muito tempo, Marcos disse. Para um lugar que esqueci que era permitido ir. O Museu de Arte, não o caro que exigia associação e reservas. O que você paga, o que quiser, com multidões pequenas e luz entrando pelas clarabóias como uma bênção, como graça, como se alguém tivesse deixado a porta aberta para algo sagrado e esquecido de fechá-la. Elijah caminhou pelos corredores como se estivesse vendo cor pela primeira vez. Marcos percebeu que seu filho nunca o tinha visto olhando para nada além do trabalho. Nunca o tinha visto parado em frente a algo bonito apenas para senti-lo. Apenas para deixar que isso passe por ele sem justificá-lo, ou explicá-lo ou transformá-lo em produtividade. Eles pararam em frente a uma pintura maciça, abstrata, dourada, preta e vermelha, violenta de alguma forma, mas viva, pulsante. Como se o artista tivesse capturado o caos e o tornado belo. Você gosta disso? Elijah perguntou, sua voz pequena carregando o peso de uma curiosidade genuína. Marcos a estudou, realmente a estudou. Sentiu-a passar por ele. Algo na composição fez seu peito apertar. Algo sobre como o artista sobrepôs cor sobre cor, criando profundidade a partir do caos, criando significado a partir do que parecia um acidente. Sim, disse Marcos. Muito, mais do que posso explicar. Por quê? Elijah perguntou, e era a pergunta mais simples do mundo e a mais difícil que Marcos já havia ouvido. Marcos percebeu que não sabia como responder, porque ele havia passado tanto tempo sem olhar para nada que não fosse imediatamente necessário. Não se perguntando o que ele gostava, não se permitindo querer coisas que não serviam a um propósito, que não construíam algo, que apenas existiam por existir. Porque às vezes a beleza não precisa fazer sentido, disse Marcos lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado, como se estivesse traduzindo de uma língua que quase havia esquecido. Ela só precisa te fazer sentir. E eu não me permiti sentir muito por um longo tempo. Estive tão focado em sobreviver que esqueci que havia algo mais. Elijah pegou sua mão, sua pequena palma contra a mão calejada de Marcos. O contraste era marcante. A suavidade da pele de seu filho contra a aspereza da sua própria. Anos de trabalho escritos em suas mãos. Anos de construção escritos em seu corpo. É por isso que você não sorri mais? Elijah perguntou, e a pergunta quebrou algo dentro de Marcos. Porque seu filho de 8 anos havia notado. Seu filho estava observando. Estava aprendendo lições que Marcos nunca quis ensinar. A garganta de Marcos se fechou. Ele sentiu as lágrimas começando, quentes e rápidas, e não as deteve. É isso aí, querido, ele disse. Provavelmente é por isso. Eles ficaram no museu por 2 horas. Elijah fez perguntas sobre cada pintura. Marcos tentou responder honestamente. Compraram sanduíches horríveis e caros no café e se sentaram em um banco assistindo outras pessoas se moverem pelos corredores. Eles não falaram sobre escola ou trabalho ou qualquer uma das obrigações que preenchiam seus dias. Quando chegaram em casa, Victoria mandou uma mensagem. Você falou com ele? Marcos não tinha falado. Ainda não. Mas ele ia falar. Naquela noite, depois que Elijah terminou sua lição de casa e eles jantaram em um silêncio confortável, Marcos se sentou na cama do filho. Realmente se sentou, realmente presente, sem checar o telefone, sem pensar no trabalho amanhã, apenas presente. Quero te contar uma coisa, Marcos disse. Sobre mim, sobre quem eu sou quando não estou sendo seu pai. Elijah se sentou, seu pequeno rosto sério à luz do abajur. Ok. Eu sou alguém que gosta de arte. Eu gosto de coisas bonitas. Eu gosto de construir coisas que duram. Eu gosto de como a luz parece em certos momentos do dia.
Eu gosto de como minhas mãos podem criar algo do nada. Eu gosto de amanheceres. Eu gosto de música. Eu gosto de livros que não li há anos. Marcos fez uma pausa, se recompondo. Mas eu esqueci de gostar dessas coisas. Fiquei tão ocupado cuidando de você que esqueci de cuidar de mim. E isso não foi justo com você. Por que não? Elijah perguntou, sua voz pequena, incerta. Porque você estava observando, disse Marcos. Você esteve assistindo o tempo todo. E você estava aprendendo que quando ama alguém você desaparece por essa pessoa. Que amor significa apagamento. Que você existe apenas para atender às necessidades de outra pessoa. E essa não é a lição que quero te ensinar. Quero que você saiba que as pessoas podem te amar e ter uma vida. Que você pode ser filho de alguém e ainda ser você mesmo. Que você pode se importar com as pessoas e ainda se importar consigo mesmo. Elijah processou isso, sua mente de 8 anos trabalhando através da complexidade, entendendo de alguma forma que isso era importante, que seu pai estava lhe dizendo algo essencial. Então, o que você vai fazer? Ele perguntou. Eu vou começar a deixar você me ver como uma pessoa, Marcos disse. Não apenas seu pai, uma pessoa que tem sentimentos e desejos e sonhos que não giram em torno de você. Uma pessoa que tem o direito de querer coisas. E eu vou acreditar que isso é ok, que isso me torna um pai melhor, não um pior. Elijah ficou em silêncio por um momento, então subiu no colo do pai, algo que ele não fazia muito agora que estava ficando mais velho. Algo que Marcos percebeu que estava sentindo falta sem nem saber. Estou feliz, Elijah disse suavemente. Eu estava preocupado que você tivesse esquecido como ser feliz. Victoria se tornou uma amiga. Não romântica. Algo mais profundo. Alguém que entendia a arquitetura da solidão. Alguém que viu Marcos como uma pessoa completa e se recusou a deixá-lo desaparecer na invisibilidade. Eles trocaram mensagens sobre arte, sobre livros, sobre o cansaço particular que vem de carregar o peso dos outros enquanto ignora o seu próprio. Victoria começou a frequentar os eventos escolares de Elijah, não como uma figura de madrasta, como uma tia, como alguém que acreditava que Marcos merecia ter pessoas em sua vida além de seu filho. 3 meses depois, o negócio de Marcos havia triplicado. Não porque Victoria investiu dinheiro, porque quando Marcos parou de realizar sacrifícios constantes, seu trabalho mudou fundamentalmente. Suas mãos se tornaram mais precisas. Sua visão se expandiu. Ele começou a projetar trabalhos personalizados em vez de apenas contratar. Ele começou a construir coisas em que acreditava, em vez de apenas coisas que pagavam as contas. Um desenvolvedor notou seu trabalho em um projeto de renovação de casa de luxo. Ofereceu-lhe uma parceria. Não como um contratante, como um designer construtor. Participação igual, voz igual, respeito igual. Marcos disse sim. Ele também disse sim para participar de uma aula de arte nas manhãs de sábado. Disse sim para a terapia para processar os anos de perda e medo. Disse sim para o jantar de desculpas de Derek, onde seu amigo explicou que a configuração tinha sido a melhor coisa que alguém já fizera por ele, porque o forçou a ver que o amor não exigia apagamento, que o sacrifício não exigia autodestruição. 1 ano após aquele primeiro encontro no café, Marcos trouxe Elijah de volta ao museu. Eles ficaram em frente à mesma pintura dourada, preta e vermelha. Eu entendo isso agora, disse Marcos. O que isso significa? Perguntou Elijah. Significa que o caos e a beleza podem existir ao mesmo tempo, que você pode perder alguém e ainda encontrar alegria, que você pode construir uma vida para outras pessoas e ainda construir uma para si mesmo. Marcos olhou para seu filho, essa pessoa que ele havia criado sozinho, essa pessoa que ele finalmente estava aprendendo a criar com um coração cheio. Significa que você não precisa escolher entre ser bom e ser feliz. Você pode ser os dois. Você deveria ser os dois. Elijah apertou a mão dele. Fico feliz que você tenha percebido isso, pai. Naquele Natal, Marcos decorou sua casa. Decorou de verdade. Luzes de pisca-pisca ao longo da grade da varanda.
uma árvore na sala de estar que tocava o teto, uma guirlanda na porta. Victoria veio e ajudou. Eles tocaram músicas que não eram relacionadas ao trabalho. Fizeram biscoitos que queimaram. Riram de coisas que não eram engraçadas. Elijah observou seu pai sorrir. Sorrir de verdade. Não o sorriso de performance que ele usou por anos. O sorriso verdadeiro que vinha de dentro, onde a luz estava começando a voltar, onde a alegria estava se tornando possível novamente. Você está feliz agora? Elijah perguntou. Marcos se ajoelhou na altura do filho, segurou seu rosto com as mãos. Estou chegando lá, filho. Estou chegando lá. E estou chegando lá porque você me ajudou a ver que eu tinha permissão para isso. Bom, disse Elijah, porque eu estava preocupado que você tivesse esquecido como ser feliz. Eu estava preocupado que você esqueceria para sempre. Às vezes, ser enganado é exatamente o que precisa acontecer. Marcos entrou naquele café esperando um encontro romântico e saiu com a permissão de ser humano, de ser visto, de ser mais do que apenas a soma de seus sacrifícios. Victoria apareceu esperando orientar um contratante quebrado e saiu com um irmão de armas. Alguém que entendia o peso particular de carregar pessoas. Alguém que a ajudou a colocar esse peso para baixo. Esta história é para todo pai que esqueceu que tem o direito de existir. Para cada pessoa que confundiu sacrifício com amor. Para todos que estão aprendendo que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É assim que você ensina às pessoas que ama que elas também merecem cuidado. É assim que você lhes mostra como o amor realmente se parece. Derek enganou Marcos para que ele se tornasse visível. E o filho de Marcos viu seu pai voltar à vida. E Victoria aprendeu que poderia deixar as pessoas amá-la. E é assim que você muda uma geração. Um homem que decide que tem o direito de ser feliz. Uma criança que aprende que o amor não requer apagamento. Um momento de honestidade de cada vez.